Faculdade Novo Milênio. Disciplina Economia. Trabalho. Tema: Cartel e Teoria do Cartel Legal. Discentes: Brenda Soares Santos, Carla Vitória, Maria Vitória Dor, Karen Luiza, Pamela Natália e Laila Kelly. Docente: Renata Santos Moreira Freixiane. Terceiro período, Direito, Faculdade Novo Milênio. Então, vou começar falando sobre o que é cartel. Cartel é o conjunto de medidas combinadas entre duas ou mais empresas de um mesmo setor, com a finalidade e pressupor de distribuição entre elas das cotas de produção e do mercado com o objetivo de determinar os preços e limitar a concorrência, para, desse modo, controlar o mercado onde estão inseridos. De start, com esse acordo comercial, as empresas, ao invés de serem concorrentes, passam a ser parceiras. Exemplos de cartéis: temos os transportes públicos, mesmo sendo administrado por empresas privadas, na maioria dos casos, os postos de gasolina, e o OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, considerado pelos economistas como um dos maiores cartéis do mundo, haja visto que consegue monopolizar a produção e distribuição do petróleo na cadeia mundial, impedindo qualquer livre concorrência. Cartéis no Brasil. No ordenamento jurídico brasileiro, a formação de cartel é considerada crime contra a economia, podendo gerar, além de multa, pena de 2 a 5 anos para os empresários responsáveis. Um exemplo disso aconteceu em 2017, onde 2 empresas eram investigadas por formação de cartel no fornecimento de gás de cozinha, a Ultragás e a Liquigás. O resultado foi o pagamento de multa que somavam 67 milhões de reais. Não é segredo que o cartel é extremamente prejudicial aos consumidores, mas foi apenas no final de dezembro de 1990 que foi considerado crime pela Lei 8.137. No artigo 4º diz: constitui crime contra a ordem econômica abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas, ao controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores. Elementos do cartel. Os elementos do cartel podem variar quanto ao local, às circunstâncias negociais e também ao tempo. Isso varia em cada caso. Além disso, temos elementos abstratos, que se dividem em 3: forma, partes e objeto. Dentre a forma, o contrato é nulo por conta do objeto ser ilícito, e ele pode ser escrito ou oral, varia de acordo com as partes. Em segundo, as partes, elas não possuem limitações, podendo variar de pessoa física ou pessoa jurídica em número superior a 2. E já o objeto será sempre ilícito por se tratar de crime. Os tipos de cartel. Os tipos de cartel se variam em 2. O primeiro tipo são aqueles que controlam os preços determinando seu aumento. O segundo tipo adotam medidas que causam desvantagens aos concorrentes, fazendo assim com que os concorrentes tenham que reduzir a produção e, devido a essa redução de produção, precisam aumentar o seu preço. Como os cartéis atuam? Atuam na fixação de preços, restrição da produção, distribuição do mercado, fraude em licitações, processos pelos quais os governos selecionam os seus fornecedores e prestadores de serviço. Como que ele prejudica a economia? Com a perda de competitividade, baixo índice de investimentos, desestímulo ao desenvolvimento tecnológico, desestímulo ao empreendedorismo, mau uso dos recursos disponíveis, pois empresas ineficientes continuam em funcionamento. Pamela? Fiscalização do cartel. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD,
É a autarquia federal que tem como objetivo a proteção da livre concorrência, um dos principais princípios constitucionais que norteiam a ordem econômica brasileira. O princípio da livre concorrência. O princípio da livre concorrência está previsto no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal, e baseia-se no pressuposto de que a concorrência não pode ser restringida por agentes econômicos com o poder de mercado. Em um mercado que há concorrência entre os produtores de um bem ou serviço, os preços praticados tendem a se manter nos menores níveis possíveis, e as empresas precisam buscar constantemente formas de se atuarem mais eficientes para que possam aumentar os seus lucros. À medida que tais ganhos de uma reequação de preços que se o consumidor. Assim, a livre de um lado, os menores preços para os consumidores, o estímulo à criação de empresas. Além da previsão da livre concorrência maior do político pátrio, foi em 2011 a lei número que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, o SBDC, e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos difames constitucionais e da livre concorrência, além da defesa dos consumidores, a repressão do abuso econômico. Concluímos que o descarte é perceptível que a prática de concurso existente entre o mercado é conduta criminosa que afronta a legislação pátria e acarreta danos para o consumidor. Nessa diapação, as relações de consumo ganhou dimensões maiores ao longo da formação do Estado Democrático de Direito, especialmente nos últimos anos, com a promulgação da Lei 12.529 de 2011, a Lei da Livre Concorrência, bem como a atuação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, soma-se a isso a atuação de outros órgãos, como o PROCON e o Ministério Público, que ensejam e atuam para a promoção da proteção e defesa dos consumidores, consequentemente, preservando a ordem econômica do país.